Olá, meus irmãos, graça e paz, estamos de volta com a nossa breve meditação bíblica, nossas porções diárias da palavra. Hoje nós estaremos lendo o texto que se encontra na palavra de Deus em Atos capítulo 1, e no versículo 6 está escrito: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Esta é a pergunta na Bíblia para nós. Estamos na nossa série de perguntas e podemos aqui encontrar um momento muito específico, muito especial na história da igreja. Jesus havia ressuscitado, esteve com seus apóstolos, com seus discípulos, foi assim então apresentado a centenas deles. É o que diz a palavra de forma incontestável. Jesus se apresentou aos seus discípulos, orientou para que eles não saíssem de Jerusalém, estivessem aguardando por um período e eles receberiam a descida do Espírito Santo. Jesus estaria então sendo assunto aos céus, e assim, diante da ascensão de Jesus, estaria sendo derramado o Espírito Santo sobre a igreja. E é nesse contexto que nós encontramos a pergunta dos discípulos. Eles estavam desejosos a respeito do reino, talvez não tivessem ainda entendido claramente os ensinamentos de Jesus no desdobramento da história, talvez estivesse ainda com um certo pensamento de dominação territorial, de dominação política, de dominação em relação a este mundo. Talvez estivesse ainda com o pensamento focado e voltado para este tipo de situação. Até mesmo porque havia uma expectativa dos judeus estarem livres completamente da dominação romana e talvez estivesse na mente deles este aspecto. Por outro lado, a inquietação humana diz respeito a ter o controle tanto a respeito da sua própria vida e dos acontecimentos que de alguma forma lhe afetam. Eles queriam ter estas informações, queriam ter esse tipo de controle para, de alguma maneira, estarem conduzindo as suas vidas. E o Senhor Jesus deixa muito claro que não compete aos homens saberem a respeito disso. E talvez até mesmo para que cada um viva numa inteira, completa dependência de Deus. A ideia é de cumprir o que o Senhor Jesus recomendou para a sua igreja, para que então estivessem dando testemunho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A palavra vai dizer para nós que os templos eles estão reservados a Deus. E o próprio Senhor Jesus, durante o seu ministério, quando fala da sua volta, ele declara isso, que o dia ninguém sabe. E ele vai dizer da seguinte maneira: nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Em outros momentos nós vamos encontrar esta preocupação a respeito desse dia, dessa volta, da consumação de todas as coisas, e o que está apontado é que um dia tudo isso vai acontecer. E o reino será de fato inteiramente restaurado e nós então poderemos desfrutar da maravilhosa presença do Senhor Jesus. Vamos estar com Ele, vamos estar com o Senhor para sempre. É isso que nos alimenta, é isso que nos encoraja, é isso que nos motiva. Quando? Como será? Isso, na verdade, está reservado, como diz aqui a palavra de Deus para nós. E o dia, ele está determinado por Deus para que isso seja de fato consumado. Até lá, nós vamos vivendo na esperança da glória, vamos vivendo na esperança do cumprimento das promessas, e vamos tendo a tranquilidade de que o Senhor ele tem o governo e o controle sobre todas as coisas. Uma questão importante nesse aspecto, que eu gostaria de chamar a sua atenção nesse nosso encontro, é que está diretamente ligado à realidade da preparação, de vivermos preparados a cada dia, preparados para viver com o Senhor, preparados para servir ao Senhor, preparados para fazer a obra do Senhor. Então isso é o grande chamado
não é, para nós, nesse texto, é de estarmos preparados e comprometidos. Não é? Então, estarmos também numa inteira dependência de Deus para dar sequência à nossa caminhada. Então, que Deus te abençoe, né, e que diante dessa pergunta que eles fizeram, talvez seja a sua também, né, neste tempo que o Senhor restaura o reino, né, nós vivemos tantas inquietações nos dias modernos, né, e tantas questões que nos envolvem, e olhando para frente também, nós ficamos meio que incomodados, né? O que vai acontecer, como que vai acontecer, de que maneira se dará. Nós podemos ter a tranquilidade que o Senhor está no controle e no governo, e Ele tem sempre a direção certa para a nossa vida. Um grande abraço para você, vamos orar? Deus, nosso Pai, somos gratos, porque através da revelação da Tua Palavra, em que lá no início da Tua igreja, lá no primeiro século, em que eles estavam inquietos, Deus, a respeito da restauração do reino de Israel, Deus, que o Senhor nos conduza, nos oriente, nos ajude e nos dê, ó Deus, a paciência necessária para suportar, ó Deus, os dias difíceis, os enfrentamentos, ó Deus, desse tempo e estarmos, ó Deus, confiando plenamente, ó Deus, na direção e no cuidado do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra e obrigado porque o Senhor nos convoca para estarmos envolvidos de forma ativa, plena, no Teu reino, Deus, preparados, ó Deus, fazendo a Tua vontade e comprometidos com o Senhor. Muito obrigado, Deus. Abençoe os Teus servos, ó Deus, em todos os lugares. Deus, abençoe, Deus, a Tua igreja. Peço, Deus, e agradeço pelo privilégio de poder servir ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, querido. Deus te abençoe. Um grande abraço para você.